Bom dia, tudo na paz, tudo tranquilo? E aí, como que foi a semana? Já estão conseguindo se adaptar com essa realidade que nós estamos vivendo? Aos pouquinhos já está se soltando. Sempre bom, né, querido? Nós temos esse momento de aprender, né, que a vida é uma constante adaptação, é uma constante mudança. E quando nós temos essa dificuldade, a gente sofre muito, né? Então, não podemos esquecer o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que tudo passa. E aí é muito legal você ver isso, né? A fase da sua vida. Quantas fases você já teve e que hoje você tem as lembranças, você tem as fotos, as filmagens, mas passou. Aquele momento foi único. Então eu acredito muito nisso, que cada momento que a gente vive pode ser ele um momento bom, de festa, um momento comum. Há dias que são meio sem sabor, no sentido sem graça. Há dias que o tempo está muito nublado, há dias de tempestade, também há dias de sol, de muitas alegrias. Então, quando nós entendemos que nós estamos nessa constante mudança, nós aprendemos a não ficar preso ao passado, ser uma pessoa saudosista, ter as memórias, né, as coisas boas sim, mas principalmente viver cada momento único, especial, valorizando, não gastando o nosso tempo, como Paulo diz, né, com pessoas já adultas e com tantas infantilidades. Mas que possamos viver cada momento especial, querido. E não jogar as nossas limitações, as nossas dificuldades pro estou assim porque o país está passando por esse problema. Estou assim porque estou vivendo essa crise. Estou desse jeito porque o meu marido ou os meus filhos se comportam dessa maneira. Nós podemos ter o nosso devocional, o nosso momento com Deus, ter esse tempo muito especial e que de fato faz assim, fará toda a diferença na nossa vida. Que você possa aprender isso. Cada dia que você acorda, cada dia que você acordar, você possa olhar e dizer: eu te louvo, Senhor, por mais um dia, e que o que depender de mim, eu posso fazer desse dia um dia especial. E as coisas que acontecerem, que não forem boas, que possa ser um aprendizado para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Vamos orar para nós iniciarmos nosso louvor a Deus. Pai, nós te agradecemos por cada um dos nossos irmãos que estão presentes, por cada um daqueles que tem nos dado esse momento de alegria, de nós compartilharmos a palavra do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, por nós estarmos aqui para louvar, para glorificar a Deus, por cada momento especial. E eu quero, nesse exato momento também, eu gosto desse momento de interagir também com você. Eu sinto falta, né? Então eu penso assim, se você que está do outro lado escuta o seu nome, você se sente fazendo parte desse culto, então eu também, quando eu falo o seu nome, eu consigo visualizar você e sentir que você está aqui, bem pertinho aqui de nós, né? Então, quero agradecer aí pela vida da Patrícia Azeredo, pela vida da Cleide, pela vida da Cíntia, da Ana Luísa, pela vida do Rodrigo Silva. Vamos lá, aqui tem uma galera aqui, pela vida do João Florencio, pela minha vida, o Emilson, pela vida do Luiz Alberto Araújo, pela vida da Michele, pela vida da Edmara, pela vida do Jean Henrique, pela vida do Júlio César. Deus te abençoe, um bom dia.
pela vida da Graça Pimenta, o Daniel, a Cristina Meirelles, a Fabiana Sá, a Graça Santos, pela vida do Marcelo França, né? Me fez o pedido aí, junto, hoje nós estávamos orando, no momento do aviso pelo aniversário de casamento, 23 anos. Quero agradecer a Deus pela vida do Vitor Fernandes, pela Rosângela Lopes, pela Edmar, eu acho que eu já falei, a Ana Flávia, essa jovem tão linda, que Deus te abençoe, a vida do Francisco Chagas, a vida da Fabiana Sá, não sei se eu já falei, a Andréia, a todos os irmãos da Igreja de Nova Vida aí que não estão, né, compartilhando esse momento, mas Deus abençoe você, a vida do Carlos Pimenta, a vida do Marcos Teixeira. Amém. Então eu quero assim, agradecer a cada um desses irmãos, né, que estão aí presentes e que fazem parte aí da nossa vida, né? Então, querido, que seja esse um momento muito especial, esse momento do culto, e vamos ter esse momento de estarmos louvando o Senhor, que você possa louvar o Senhor com toda essa alegria, com toda essa gratidão. Nada temerei. Você não está sozinho, o Todo-Poderoso está com você. Ele está contigo. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, comece a ver a luz do Senhor brilhando a teu favor. Levante as suas mãos e declare:
assim seja. Que assim seja a sua vida. Que haja esse descanso, que haja essa fé, que haja essa confiança, que haja essa certeza do poder da tua palavra. Tu és aquele que opera, tu és aquele que realiza, tu és aquele que faz grandeza em nossas vidas. Que você possa glorificar a Deus, clamando ao Senhor, glorificando a Ele pela tua presença, pela tua bondade. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e luz ao Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Adore ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao som de teu nome. Alegre-te, louvo por teus grandes feitos. Queimado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas na vida. Meu Jesus.
especial, o quanto Ele tem sido fiel para com as nossas vidas. E que essa gratidão, querido, possa permanecer para sempre no seu coração. Deus tem sido bom, nós temos aí acompanhado as notícias por todo mundo. Cada dia mais nós temos visto esperança, pessoas testemunhando que foram curadas, pessoas que ao passar por essa pandemia estão conseguindo, eu consegui vencer, e a cada momento há uma boa parte, pelo menos da mídia informal, que somos nós, mostrando, né, o que Deus está fazendo. E eu quero assim agradecer a esse grupo de frente, seja aí os policiais, o pessoal do Corpo de Bombeiro, os enfermeiros, médicos, os assistentes sociais, a igreja, né, que tem dado esse suporte também de maneira maravilhosa. Quero agradecer a cada um desses voluntários anônimos que têm se levantado, independente da sua fé, da sua religião, mas tem olhado para os outros com essa mesma compaixão. E o que nós temos visto que, por mais que você tenha todo cuidado, por mais que você corra todos os riscos, né, você também pode pegar, né, esse vírus, mas nós temos visto aí muitas pessoas entendendo que não é ficando trancado, isolado, que vai conseguir resolver isso. Então, aos poucos, o comércio está se abrindo e as pessoas estão tendo o cuidado que deveria ser, né? Não somente o cuidado devido a esse momento. E quantas vezes nós já falamos sobre isso, né? Quantas pessoas que vão ao banheiro e não lavam as mãos, coisa tão simples, né? Chega da rua com a mesma sandália que a pessoa veio, pisou em todo tipo de coisa, chega e entra, traz para dentro de casa. Então são hábitos que não é muito da nossa cultura ocidental, mas que temos que aprender, né? Temos que aprender com aquilo que é bom, com aquilo que é assim, que pode melhorar. Então eu acredito que quando a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu acredito que as coisas também negativas, elas contribuem também para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para nós revermos tantos valores, tantas coisas, que a gente pode ter uma vida melhor. E eu insisto de falar, né? Não insisto de falar com você, querido, para que você possa rever também os seus hábitos alimentares, né? São hábitos. Então você pode aprender a ter um hábito mais saudável para, num momento como esse, você não vai estar isento de pegar nenhuma enfermidade, mas é natural que o seu corpo vai reagir e vai ter uma atitude, vai ter uma reação bem melhor do que aquele que está com todas as suas taxas descontroladas. Não, eu dou o meu exemplo, eu sempre tive como meu vilão o triglicerídeo, sempre muito elevado, e eu consegui, né? Tomei uma decisão na minha vida, quando eu visitei uma pessoa no hospital, e essa pessoa disse: olha, a gente diz que não tem tempo por várias questões, principalmente nós que estamos envolvidos na igreja.
Mas eu estou aqui hoje, hospitalizado, e a vida continua, a igreja continua. Então, nós temos que aprender, se a gente não parar para melhorar a nossa qualidade de vida, em termos a alimentar, não, o corpo vai parar de alguma maneira. Então, que você possa ser sábio no sentido de aprender com os erros dos outros. Então, que Deus abençoe e que nesses avisos aí possa ser um despertar para a sua vida. Ontem fiquei sabendo aí que a Helena, né, a filha do diácono Ciro, e da Diana, né, ela caiu na cadeira, do banquinho, não sei, importa que ela caiu. Coisa normal de criança, né? Mas que ela foi para o hospital, levou os pontos, né? 5 pontos na boca, interno, externo, e depois chegando em casa, não sei se ela conseguiu botar a mão e tirar, e aí precisou voltar novamente lá no pronto-socorro, ao hospital, e chegando lá, precisou refazer, e o médico disse, não pode ser 5, será 8 pontos, então ela levou mais 3 pontinhos, né? Então a gente sabe dessa disposição, desse pique que a Helena tem, né? E que os pais não estão conseguindo acompanhá-la. Mas o lado bom, que Deus está aí guardando, né? Colocou um bom profissional lá para poder resolver. E aí, Ciro, Diana, que vocês precisarem, podem passar no zap para nós estarmos fazendo contato e poder se ajudar naquilo que vocês precisam, né? Quero, assim, agradecer a Deus também por esses 23 anos aí de casados, de casamento, da vida do Marcelo e a Alessandra, né? Então eu quero pedir à igreja que nesse exato momento nós estaremos orando aí por vocês. Vamos fazer essa oração. Pai, que a graça do Senhor esteja nesse exato momento, guardando a vida dessa família, a vida do Marcelo, que trabalha como autônomo nesse momento, não está podendo abrir o seu estabelecimento. Quero agradecer a vida da senhora Alessandra, que tem sido essa esposa auxiliadora, que ajuda, que apoia, que tem incentivado seu marido. Que esse laço, Senhor, patrimonial possa cada vez mais ser renovado, ser fortalecido, não somente em amor, mas em fidelidade com Deus, em compromisso com o Senhor, assim como tem sido, não somente ao Marcelo e a Alessandra, mas como exemplo, Senhor, desses pais, os seus filhos também seguem o mesmo passo, contribuindo, apoiando a igreja do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor, que nada possa faltar sobre essa família e que Deus possa estar renovando cada vez mais. Que a graça, que a bondade do Senhor esteja sobre vocês. Eu faço essa oração, gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode beijar o noivo, a noiva, né? Deus abençoe, queridos. Fique na paz. Deixa eu ver aqui, eu tirei uma foto. Que data é hoje? Hoje é 3, hoje é 4. Como pode me dizer? Hoje é 3, né? Então amanhã a Patrícia Sanches estará fazendo aniversário, pelo menos está aqui, né? O Gerson também, dia 5. Durante a semana temos aí a Neuzia, no dia 7, o Cláudio e o Daniel e o Leonardo, né, que estarão fazendo aniversário aí durante essa semana, né? Então, que
Deus aí esteja abençoando vocês. Feliz aniversário, já antecipado, e que vocês possam estar recebendo a mensagem da igreja, de cada um dos irmãos, que Deus esteja trazendo esperança, expectativa sempre de dias melhores aí para a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Querido, nós temos tido esse momento de alegria, né, de saber que a palavra do Senhor tem sido pregada. Porém, essa música que eu coloquei, ela tem um propósito, né? Que quantos são, querido, em tempos como esse, estão voltando para o Senhor, estão se reconciliando, quantos que nem conhecem a palavra, estão chamando algum cristão, lembrando de alguém da igreja para estar orando, né? Porque sente que está faltando algo, aquele momento que a pessoa para dizer, está faltando alguma coisa na minha vida, né? E esse alguém se chama Jesus, a igreja está atuando. Então nós estamos aí, na verdade, a porta da igreja, ela não está fechada, né? Então eu hoje fiz questão de colocar aquela foto da nossa igreja, para que você não se esqueça, nós temos um lugar onde nós congregamos, mas a Igreja Nova Vida do Coelho, ela não terminou, somos nós, que durante esse período estamos nos nossos lares, na nossa casa, nos comunicando no domingo pela manhã, à noite, hoje às 20 horas. Durante esse período de domingo nós temos um momento dos estudos, né, do nosso discipulado. Nós temos segunda-feira, a partir das 20h30, o momento da oração, que eu quero convocar você, querido, né? Nós temos ali 15 minutos na reflexão da palavra, e aí mais uns 10 ou 15 minutos de oração. É um tempo, querido, que você, antes de iniciar o culto, você pode apresentar o seu pedido, não precisa entrar em detalhes, né? Ou alguém que você quer que esteja precisando de assim, oração, passa o nosso endereço, né? Para que as pessoas possam entrar, possam acompanhar esse momento. Então, segunda e quarta-feira, se você não puder na segunda, na quarta-feira, nós teremos o mesmo momento e nós estamos falando especificamente sobre o momento que nós estamos orando, jejuando, a importância desse contato, né? E o maior exemplo foi Jesus. Havia muitas enfermidades, havia coisas urgentes a serem tratadas, mas ele escolheu o que era o mais importante: parar tudo para orar e buscar o Senhor. E quando eu coloco essa música, dizendo você não vai parar, há muitos cristãos, querido, que estão também, infelizmente, numa hora como essa, parando, permitindo que a sua fé esfrie. A sua fé, querido, ela não pode esmorecer, porque no momento nós não estamos nos reunindo juntos, né? Ali na congregação, seja na quinta ou seja no domingo. A sua fé está em Deus e nós estamos dando essa assistência. Nós temos uma semana inteira que você pode se conectar conosco. Você tem o nosso WhatsApp dos diáconos, meu, da minha esposa. Você pode falar, que você pode conversar, não é? Nós temos de terça a sexta-feira, estamos abrindo de 8 até as 14 horas. Caso você sinta falta, né, desse contato, ou quer simplesmente ir lá na igreja, né? Você vai chegar lá, vai colocar a sua máscara, vai passar o seu gel, né? Rapidamente vai poder fazer uma visita e tomar um café conosco ali, se assim você quiser, né? Então, nós não estamos isolados, né? Mas estamos respeitando um momento como esse, tendo todos os cuidados necessários, tá bom? Só para que você saiba. Agora, parar, esmorecer, deixar de falar com Deus, se desconectar da igreja do Senhor, é loucura, não é?
É como aquela pessoa que você disse, não, eu estou doente, mas eu não vou tomar medicamento nenhum. Eu estou doente, mas eu não vou procurar um médico, não vou procurar uma clínica. Então eu quero já trazer essa palavra, já de despertamento para a sua vida, para que juntos possamos glorificar e agradecer ao Senhor. Tá? Que Deus te fortaleça. Quero agradecer a cada um dos irmãos por ter sido fiel no seu dízimo, por ter sido fiel na sua oferta, por irmãos que estão voluntariamente, né, fazendo doações, da sua própria compra, dividindo, compartilhando, estamos fazendo assim as cestas básicas para aquelas pessoas que não têm nada, que estão passando alguma dificuldade. Nós temos irmãos que estão desempregados, e você pode fazer também diferente. Por que não bater na porta de um comércio e pedir, né? Explicar, mostrar o nosso projeto Coração Voluntário, você falar do nosso projeto, do que nós fazemos, e arrecadar alimentos. Por que não? O mundo, querido, ele é muito sensível a essa questão dessa compaixão. E nós podemos fazer muitas coisas, né? Quero agradecer também a cada uma das irmãs que tem confeccionado as máscaras, e que tem sido uma procura muito grande ali na igreja, né? As pessoas têm ido, pessoas que não são cristãs, nós não estamos vendendo essa máscara, e isso tem sido de grande importância para essas pessoas, e elas têm sido gratas a Deus, estão agradecendo ao Senhor por este ato que nós temos voluntário. Quero também agradecer a cada um dos professores que incansavelmente estão aí gravando as suas mensagens, e que estão dizendo, estão sentindo falta das nossas crianças, né? Então eu quero também trazer uma mensagem para você, né? Que não é adulto, mas que é jovem, que é adolescente, que é criança. Você é importante para nós, você faz parte desse culto, e que você possa também, junto com os professores, estar aí fazendo o seu cultinho a Deus. E lembrando os papais, querido, que é a sua responsabilidade, né? Apresentar ao seu filho esse modelo de culto. Aí eu vou dizer para você, querido, talvez as pessoas adultas que não teve o hábito na sua infância de acompanhar as coisas na tela, tem sido mais difícil. Mas eu tenho visto até vovós, né? Que hoje estão mais conectados do que até muitos jovens, em termos de uso, né? Então não há dificuldade nenhuma para uma criança, para um jovem, para um adolescente, né, acompanhar as mensagens. Então, que você possa rever isso. A questão, muitas vezes, é a dificuldade que nós temos. A mesma dificuldade que nós apresentamos de ir à igreja e sempre criamos um motivo para justificar, nós também poderemos ter essa resistência. Mas que Deus abençoe e que você possa vencer todas as barreiras que nesse exato momento possa estar se levantando nesse exato momento para nós ouvirmos a meditação da palavra do Senhor. Então vamos fazer uma oração para que juntos possamos compartilhar a palavra de Deus. Senhor, nesse exato momento, eu quero te pedir que o Senhor me dê o que todo pregador precisa. Não é contar uma história que já está na Bíblia, que todos conhecem. Não é fazer uma retórica, mas é muito mais do que isso. É pregar a tua palavra. É permitir que o teu Espírito possa ir navegando nessas almas, nesses corações, separando o que é falso, o que é verdadeiro, que o teu Espírito possa confrontar com essa palavra e que cada um dos irmãos, Senhor, possam ter entendimento. Que essa palavra não possa servir e que venha entender alguns que é algo ofensivo,
ou que o pastor está jogando uma letra para mim, eu não conheço, não sei o que você está passando nesse exato momento, mas eu quero que você saiba que o Senhor sabe a sua necessidade, conhece o seu coração e Ele tem uma única palavra específica para todos. E como pode isso? Se o mesmo número de roupa, ou o número de um sapato, ou um tipo de alimento que serve para um não serve para outros, uma única palavra pode servir para todos que vivem situações familiares totalmente diferentes. Eu posso te explicar, querido. É porque essa palavra, a Bíblia diz, é a palavra viva, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra do Senhor Jesus. Por isso, ela é tão poderosa, ela é tão significante, e que não tem uma vida, e que não tem uma alma que não possa ser alcançada se ela abrir o seu coração, ainda que não tenha entendimento nenhum bíblico, possa dizer: Jesus, nesta manhã, eu quero ouvir a tua mensagem. E você que está aí no hospital, e você talvez que esteja no presídio, você que esteja talvez em lugar distante e que entrou agora e que foi convidado a participar conosco, sinta-se fazendo parte dessa família. E que Deus possa estar visitando o seu coração. Não existe distâncias, não existe lugares que essa palavra não possa entrar e penetrar. Que toda a glória e que toda a honra seja dado ao nosso Deus. Amém. Vamos lá, hoje vamos estar meditando sobre a vida de Daniel. E nós vamos estar trabalhando algumas questões extremamente importantes, né? E o que nós podemos observar, querido, que toda a história bíblica é mostrado que há uma luta entre a luz e as trevas. Porém, não é uma luta igual, né? É uma luta que há uma desigualdade, essa que é a verdade. Deus não está à mesma altura que Satanás, ou tem a mesma força. Por isso que é uma luta de desigualdade. Ele está soberanamente acima de tudo, de qualquer coisa. Mas esse inimigo, ele é poderoso também. Não consegue tentar contra Deus, mas consegue, em muitos casos, tirar muitos que conheciam a palavra para virar inimigos de Deus, e fechar o seu coração. E aí essa pessoa se torna, às vezes, uma pessoa amargurada e começa a entrar por caminhos obscuros, porque se separou da presença de Deus. O esfriamento da nossa fé, querido, ela não é ocasionada pelos problemas da vida. Não vai deixar de existir problemas na sua vida enquanto você viver. Mas o esfriamento da nossa fé, ela acontece quando nós, diante dos problemas, nós tentamos enfrentar com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa experiência, que podemos usá-la, mas precisamos de mais. Precisamos de uma força maior. Um atleta, ele não só treina. Se ele não tiver um acompanhamento dos profissionais, de um endócrino, de um nutrólogo, de um personal, por mais que ele treine, aquele treino será inútil. Ele precisa de uma força a mais. Assim também somos nós cristãos. Podemos ter o conhecimento da Bíblia, mas nós precisamos dessa força a mais que se chama Jesus Cristo, para nos ajudar a entender como vencer e como manter essa fé aquecida e fortalecida, não só nos momentos bons, que são extremamente perigosos também,
como nos momentos também difíceis. E aí você pode acompanhar a história de você ver que todos os momentos há uma luta entre a luz e as trevas. E as trevas sempre tentando minar. E de que maneira as trevas se materializam lutando contra a igreja? Simples. Usando o sistema do mundo, que é o sistema político, que é o sistema econômico, e até o sistema religioso. Ele consegue penetrar. E quantas igrejas, querido? Hoje já não tem mais a presença de Deus, porque permitiu que o mundo entrasse. As pessoas não estão mais ali como um membro, um corpo de Cristo, mas um cliente que precisa ser atendido e que precisa, né, dar a ele o melhor. A congregação do Senhor não funciona assim. Nós precisamos respeitar o próximo, tratar as pessoas bem, sim, mas existe uma lei soberana em que muitas vezes não vai agradar aqueles que estão ali assistindo, mas o nosso objetivo é agradar ao único, ao Senhor Jesus Cristo. Então você vai perceber já desde o Antigo Testamento, quando as forças se levantaram contra o povo de Deus. Pegamos o exemplo aí de José, né, que ao levantar um novo faraó, ele se levanta contra o povo de Deus, o povo que mudou a história do Egito, né, que foram os judeus, em tempos difíceis. E ele começa a perseguir. Que sistema foi esse? Um sistema político, né, de um poder, de uma autoridade do mundo, e começa a massacrar e começa a fazer com que aquele povo sofra. E aquele povo tinha sido diferente na época de José. José criava uma barreira entre o sistema do mundo, protegendo o povo de Deus. E José ali estava tipificando o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai acompanhando a história, você vai vendo que Moisés também é a mesma coisa, quando liberta o povo dessa escravidão. Um novo sistema também de autoridade se levanta, e aí Deus convoca Moisés para libertar esse povo. Então, novamente, se levanta essa figura, tipificando Jesus Cristo, que é o nosso libertador. Então, Moisés vai libertar o povo de Deus através da palavra, e com muita resistência, né, e com muita dificuldade ele consegue fazer isso. E você vai observar no Antigo Testamento a mesma coisa, já usando até um sistema agora mais religioso, né? Quando a igreja se une ao sistema do mundo, e aí essa igreja ela vai sendo secularizada, e daqui a pouco ela passa a ser controlada pelo Estado. Então, temos vários exemplos aqui, né? Mas eu quero pegar o exemplo de Daniel, para que você possa entender que as lutas que nós enfrentamos, querido, elas são lutas espirituais. Não é simplesmente, por mais que mude o governo, seja de esquerda, seja de direita, uns são mais declarados e outros que não, é mundo. Nós não podemos esquecer disso. E que nós somos chamados para confiarmos e fazer a diferença, e fazermos parte de um outro reino, o reino de Deus. Então vamos entrar na história, quando Daniel, já no capítulo 5, 31, diz assim: Dário, que fazia parte desse povo, né, os Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Como que isso aconteceu, né?
Se você voltar um pouquinho mais, você vai ver Nabucodonosor, um rei extremamente maligno, mas que ao mesmo tempo Deus incomodava, né? Um rei que não era cristão e que Deus incomodava ele em sonhos, e Deus vai usar um homem que era um prisioneiro, um jovem, Daniel, e que Daniel vai interpretar os sonhos desse homem. E depois passa algum tempo, ele novamente tem outro sonho, e Daniel é chamado novamente para interpretar esse sonho. Só que essa interpretação agora, a primeira interpretação foi muito boa. Falou que ele seria poderoso, que ele iria governar, ele teria domínio sobre todo os outros povos. Mas o segundo sonho, que começou a incomodar Nabucodonosor, era um sonho já, uma profecia em que Deus estaria revelando para Daniel, e não foi uma interpretação boa, né? Ruim, em que, devido à arrogância daquele rei, Deus iria embrutecer o coração dele, ele iria perder o seu reinado, iria se transformar como um animal, né? E isso aconteceu. Aquele rei enlouqueceu, e como um andarilho, como uma pessoa que você vê hoje aí na rua, todo sujo, né, que não tem higiene nenhuma, assim aconteceu com esse rei. E ele comia com os animais, né, seus pelos cresceram, né, por todo o corpo, como um bicho mesmo, né, o que diz a Bíblia. E eu acredito nisso. Até que um dia ele olhou para os céus e lembrou desse Deus. E aí o Senhor, Deus veio ao encontro dele, e aí aquela arrogância foi tirada, e aí novamente Deus restaurou o seu reinado, e ele passou a ser um homem totalmente diferente. E aí ele vai dizer assim, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar ao que andam na soberba. Essa é o que ele resume, né? E aí entra o seu filho no seu reinado, depois da sua morte, Belsazar, e ao invés dele dar prosseguimento àquilo que Deus tinha feito à vida do seu pai, ele voltou novamente com todas as orgias, com todas as práticas malignas, e ele faz coisa pior. Ele vai lá, pega os utensílios que tinham sido tirados do povo de Israel, quando o povo de Israel se tornou cativo da Babilônia. Ele usa esses utensílios sagrados para colocar vinho, para orgia, e aí a mão de Deus começa a escrever na parede algumas palavras que enlouqueceu aquele rei. E nenhum sábio, nenhum feiticeiro conseguiu identificar. E aí lembraram, olha, tem um homem aí que Deus dá sabedoria a ele e que ele pode interpretar. E aí chama novamente quem? Daniel. E por que este homem é citado tantas vezes, querido? Porque este homem era um homem de oração. Um homem que tinha compromisso com Deus, mesmo estando escravo, mesmo estando vivendo em lugares de orgias, de prostituição, ele não se separava de Deus. Ele mantinha a sua fé. Então, quem mantém a sua fé, querido, é a palavra de Deus. Por onde você quer, por onde você for, essa palavra pode
ir contigo. E aí e Deus novamente vai revelar o que estava acontecendo. E Deus diz para Daniel que diz para o rei Belsazar que o seu reino seria tirado, que ele se tornou pesado e se tornou em falta. E logo após ele ter dito isso, esse homem é morto, né? E não tem explicação da sua morte, pelo menos até aquele texto ali que eu li, e não quis entrar nesse detalhe. E aí diz que um novo reino, Dário, né, se apossa. Eu quero mostrar para você que nenhum desses reinos eram cristãos. Então, eles tinham o mesmo sistema que nós vivemos hoje. Adoram outros deuses e não se agradam do povo de Deus, porque a verdade, a luz que há em nós, incomoda aqueles que estão nas trevas, né? Nós somos, na verdade, a censura deles. O brilho, a luz, os princípios de cristãos, é como aquele dedo que escreveu na parede, condenando o pecado do mundo. Porém, é possível você, como cristão, interferir neste mundo secularizado, seja ele político, econômico, social. 23 anos depois de Nabucodonosor ter morrido, sua grande cidade, a Babilônia, tão poderosa, tão rica, cai nas mãos dos povos medos. Mesmo sobre esses novos conquistadores, agora sobre esse rei Dário que você viu aí, né? Daniel permaneceu em posição de autoridade. Vamos ler Daniel capítulo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, ou então você pode ler aí na tela. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Espírito excelente. Que espírito é esse, querido? Hoje, no Novo Testamento, nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. Você que é cristão, querido, que se separa das coisas desse mundo, você pode, como diz ali o texto, né? Você pode sobressair. Mas não é simplesmente porque eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo de Deus e vou praticar todas as coisas do mundo porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Não é assim. Se você se enche das coisas de Deus, em oração, em jejum, em busca da palavra, em estudo bíblico, quanto mais você busca, quanto mais você vai se enchendo das coisas de Deus. E olha que fato interessante, que de reino após reino era um cargo político. Daniel estava lá. Não porque alguém tinha indicado, porque ele sobressaía, porque tinha algo especial e diferente. É isso que eu quero mostrar para você, querido. Você, querido, pode se capacitar, e essa capacidade, ela se iguala a muitos em termos de conhecimento.
Talvez você seja alguém até com a capacidade a mais em termos intelectuais, que sobressai diante de outros na sua profissão. É possível que tenha alguém que sempre tem algo a mais. Mas só isso não é o suficiente. Imagina se você tem todas essas qualidades e se você tem esse espírito excelente. Não importa a mudança que haja no país, ou a mudança que haja no seu serviço, ou de professores, você vai continuar sobressaindo. Por quê? Porque há um espírito excelente sobre a sua vida. E o Espírito Santo de Deus, querido, por que ele é excelente? Porque ele é flexível. Não flexível no sentido de se adaptando e moldando as coisas do mundo. Ele vai interpretando as coisas diferentes que vai acontecendo e vai te capacitando e vai te atualizando como um programa para que cada dia você se torne melhor. Você pode glorificar a Deus, que você que tem esse Espírito Santo de Deus, você pode dar um aleluia na sua casa, você que é um homem e uma mulher avivado e que tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. A inveja, querido, é uma das questões hoje que eu quero tratar, e está aí em Gálatas, né? Como que esse sistema ele atua dentro desse cenário que nós vamos encontrar aí, né? Gálatas 5, versículo 21, vai dizer assim: invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E se você for ler, né, desde o início, não precisa, mas você pode depois fazê-lo, você vai ver que isso são obras da carne, que está na sua natureza, que todos nós temos. Ou seja, é querer ter aquilo que não te pertence, que é do outro. É a rejeição, na verdade, do seu eu. E muitas vezes você vai perceber isso, né? Quantas vezes eu lutei para não olhar a minha imagem? Você já parou para pensar nisso? Você gosta de se ver? Hoje nós estamos conseguindo vencer através do selfie, né? Tirando foto e tal, mas antes as pessoas não gostavam de ver suas fotos. Quantos aqui não gostam de ouvir a sua voz? Fala, minha voz é horrível, eu queria ter uma voz assim. E aí você vai conversar com aquela outra pessoa, ela vai dizer, poxa, eu acho sua voz tão bonita. Eu uma vez, conversando com um amigo, eu estava falando justamente com ele sobre isso. Falei assim, olha, rapaz, eu queria ser como você, ter essa capacidade de pensamentos rápidos, né? Com um outro amigo pastor, né? Você é o meu exemplo de conhecimento, a maneira com que você prega, e eu agradeço a Deus pela sua amizade. E eu falei assim, diante de tantas essas outras pessoas, qual a pessoa que te inspirou e que você gostaria de ser? Ele falou assim, Milton, eu gostaria de ser como você. Você está doido? Brincalhão, né? Levar a vida sem tanta essa tensão, brincar às vezes com coisas sérias, mas trazer uma mensagem que marca as pessoas. Então, olha só que coisa interessante, querido. Às vezes nós temos um olhar tão distorcido da nossa vida, né? Então, essa inveja,
vontade, né, de querer ser o outro, é muito comum. Está na sua carne, na sua natureza. Não estou querendo aqui com isso incentivar, seja invejoso, seja um olho grande, nada disso. Estou dizendo para você que nós temos que aprender a encarar a nossa realidade e dizer que às vezes eu sinto inveja mesmo. Mas eu posso ter domínio e controle sobre isso. E ao mesmo tempo que a inveja também pode te mostrar quantas coisas ainda que você pode mudar e fazer melhor. Não porque o outro faz, mas porque você é capaz. A inveja, querido, é uma das principais causas de homicídio familiar. Olha só, um irmão com inveja do outro, que sempre achou que a mãe gosta mais do filho do que da filha. O primogênito acha que a mãe ou o pai dá mais atenção ao caçulo. O que é o caçula acha que o irmão mais velho tem prioridade porque é o mais velho, e aí entra o irmão do meio, e aí aquela confusão. Isso acontece em todas as famílias. Eu não estou falando aqui algo específico de uma única família, que acontece com todos. Né? Uma vez eu brinquei falando isso na igreja, e depois várias pessoas vieram falar comigo. Eu falei assim, olha, o sentimento que eu tinha que até meus 15, 17 anos que eu era um filho adotivo. Né? Até que a minha mãe falou, não tem como. Né? E tira isso da sua cabeça. Né? E cada vez mais eu fui vendo que havia semelhanças, né? Tanto com a minha mãe quanto com meu pai. Né? Então, nós passamos por esse tipo de coisa. Mas como que a inveja, quanto problemas é criado, às vezes, entre irmãos, né? Porque um se tornou mais bem sucedido e o outro, às vezes, não tem nada. E a pessoa diz, eu sou assim porque minha mãe ou meu pai te favoreceu mais, na hora que eu precisei, você sabe disso. Né? E nós temos um registro bíblico que isso aconteceu, se não me engano, com Caim e Abel, não é isso? Que foi o primeiro caso de morte, de inveja, né? Que um teve ali do outro e acabou matando. Né? Então, a pergunta é, temos como deixar de ter inveja? Você está aí na sua casa, pode falar aí para o seu familiar, você tem como deixar de ser invejoso? De olhar para a minha beleza e falar assim, eu queria ser bonito como você? Você tem como? O que você acha? Pergunta aí. Temos como deixar de ter inveja? Não, querido. Porque a Bíblia diz que é obra da carne. Está aí dentro de você. Esse pecado, querido, está dentro de nós e às vezes involuntariamente ele surge. Vamos lá pegar uma coisa simples. Às vezes você está naquele calor terrível e passa alguém tomando aquele sorvete. Eu gosto de sorvete de morango. Aí você olha e fala assim, cara, me deu uma inveja agora. Eu cheguei a salivar. Ou então quando você passa no lugar e você sente aquele cheirinho de comida. Eu tenho alguns vizinhos aqui que fazem uma comida maravilhosa. Eu tinha um vizinho que hoje já não está mais ali, onde eu moro, né? Já se mudou. Mas o tempero daquela comida eu ficava desesperado. Falei, gente, que comida é essa? Inveja. Né? Desejo de ter aquilo que é do outro. Isso é como um vírus, querido, que não tem uma vacina. Mas nós podemos ter controle sobre ele. Se seguirmos as orientações bíblicas, simples, fugindo, confessando, dizendo, Senhor,
Eu quero agradecer e contentar com aquilo que é meu. E é interessante, né? Às vezes eu vejo isso porque eu estou sempre em meio à natureza. Às vezes de longe, você olha os morros e você vê aquele capim verdinho, de longe. Mas à medida que você vai chegando, parece um gramado todo cortadinho, bem aparado, mas à medida que você vai chegando, você vai vendo que aqueles matagais, há muito mato seco e tal. Então, o que você vê de longe é diferente daquilo que você vê de perto, do dia a dia. Nem tudo que você olha e parece ser bom, mostra que de fato realmente é. Então, precisamos aprender a ter esse domínio. E aí nós vamos ver algum texto bíblico no livro de Salmo, capítulo 73. Você pode acompanhar aí comigo. Conta a história de Asaf. Olha só. É por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia. A Bíblia não fala só de coisas boas, né? Você não tem inveja, você não tem isso, você não sente nada, você agora é um ser celestial. Se alguém pregou isso para você, querido, desculpa, pregou qualquer outra coisa, mas não pregou a palavra de Deus. A Bíblia, ela mostra as nossas limitações para dizer, você é um ser dependente. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de ser independente. E todas as vezes que eu tento ser independente das coisas de Deus, eu vou dizer para você, eu me dou muito mal, acaba sempre mal. Mas é a nossa natureza, né? Que precisa constantemente ser dominada. Vamos lá, versículo 2 e versículo 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem o quê? Os meus passos. Ou seja, eu quase me desviei. Sabe, o meu coração foi envolvido de tal maneira que por pouco. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 12. Eis que são esses os ímpios. Como que eles são? Sempre tranquilos. Final de semana é festa. Pastor, eu sou fiel no dízimo. Eu sou compromissado. Às vezes tem um feriadão, não tem dinheiro. E eu vejo essas pessoas aí, né, viajando, todo feriado, fica 4, 5 dias. Como pode isso? Eis que esses são os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Versículo 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Veja a briga que esse homem, esse conflito que ele está vivendo no seu coração. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O que salvou foi ele ter entrado na presença de Deus. E revelou que, na verdade, tudo aquilo era uma grande mentira. Tudo aquilo levava a um único caminho, ao caminho de morte. Vamos ver uma outra história, a história de Saul. É muito interessante também. Saul, rei, ele vai ter inveja de uma pessoa subordinada, uma pessoa que foi colocado num jovem, que o que ele sabia? Pastor de ovelha. Imagina uma autoridade, né, que nós temos hoje, está com inveja de alguém
subordinado a ele numa profissão muito longe daquilo que ele alcançou durante todo o tempo. Sucedeu, porém, que viu Saul e seus exércitos, e voltando, Davi feriu os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Até aí tudo bem. Cantando e dançando com tambores, com júbilos e com instrumento de música. As mulheres se alegravam-se e cantando alternadamente, dizia: Saul feriu os seus milhares. Então aquele rei se encheu, né? Eu sou o cara, eu sou o vencedor, eu sou o melhor, né? Com toda a minha sabedoria, com toda a minha beleza. E elas terminam de cantar: porém Davi os seus 10 milhares. Olha a diferença. Saul feriu milhares, mas um subordinado, inferior a ele, feriu quantos? 10 milhares. Versículo 8, então Saul se indignou muito, ficou com inveja, pois essas palavras lhes desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão o reino? Então já começou a viajar, né? Já começou a ver aquela pessoa como alguém que seria um perigo. E aí você vai ver o que Davi também fala em Salmo 37, a importância desse exato momento que ele tem, né? Quando ele vai fazer um seguinte comentário, versículo 1 ao versículo 4, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você não precisa, vamos deixar esse versículo 4 aí. Você não precisa, querido, ter inveja de nada. Talvez existem muitas coisas que você quer ter e você pode desejar, você pode passar em um determinado lugar: eu gostei disso, eu quero ter isso na minha casa, eu achei legal, né? Todos os projetos, eles surgem justamente de algo que você vê, de algo que você olhou, de algo que você achou legal e você quer colocar na sua casa. Beleza, né? Mas essa coisa de querer ser igual ao outro, ter as mesmas coisas que o outro, isso é algo doentio e que vai travando a sua vida. Não existe pessoas que assim, se um corta o cabelo de um jeito, todos querem cortar igual. Se um bota a cor no cabelo tal, todos querem botar igual. Para que isso? Né? Não consegue ter essa autoaceitação. O que você precisa fazer para vencer esse sentimento natural que não vai deixar de acontecer e que você não tem controle sobre isso? Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Busca. Se comprometa, fuja do pecado. Quando errar, seja honesto, seja fiel com você mesmo e se humilhe diante do Senhor e diz que se você fizer isso, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, querido, provocar inveja no outro, né? Não só ter inveja, mas provocar inveja no outro, também é pecado, né? Romanos fala um pouquinho sobre isso, eu não deixei esse registro, porque fala sobre os costumes, né? De coisas que deve comer e coisas que não deve comer, né? Que não é bem um texto falando sobre inveja, né? Mas assim, se aquilo faz o outro pecar, Paulo fala, não faça.
Então, se você vai, sabe que a pessoa quer ter muito algo, e você vai encontrar com aquela pessoa, para que você vai colocar justamente aquilo para fazer inveja no outro? Para quê? Isso também é fazer o outro pecar, e também há uma cobrança de Deus sobre a sua vida. Por sobressair, querido, diante dos demais, e isso não tem como, querido, você evitar, não é? O povo de Deus, que tem esse compromisso, ele sobressai mesmo. Ele é diferente. Foi dado a preferência a Daniel. E aí começa o problema de Daniel. Né? Logo surgiu a inveja dos outros de fazerem o quê? Daí armaram uma conspiração para destruí-lo. Sempre lembrando, querido, que há uma luta entre a luz e as trevas. Há uma batalha. E que a batalha que o príncipe da treva luta contra o povo de Deus, ele usa o sistema que ele tem, que é o sistema do mundo. Não é? Seja ele econômico, seja ele político, e até em situações ele entra no mundo da parte da religião, como forma de governo também. Né? Então os presidentes e sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel. Né? E o que o diabo é? Ele é o acusador. Veja o que vai dizer aí no versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Você é essa pessoa fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Queridos, Daniel era um jovem como qualquer outro dos dias de hoje. E muito mais, ele agora estava longe dos seus familiares, da sua religião, da sua cultura, estava vivendo num mundo distante. Poderia ser um cara revoltado. Já que eu estou aqui, Deus me abandonou. Mesmo ali, ele se manteve compromissado com Deus. O que alimentou, o que ajudou este homem, e ele contagiou a outros a serem como ele. Mas nessa procura, o que eles acharam? Eles acharam algo que Daniel fazia, não de errado, mas eles foram entender qual era a função de Daniel. Era ele que aprovava os recibos dos impostos. Olha que oportunidade maravilhosa. Para que pudesse pedir um recibo diferente. Não tem pessoas que se dizem cristão é assim? A empresa vai lá e diz, olha, traz um comprovante do posto, daquilo que você colocou, que a gente vai ressarcir você a cada mês. E aí ele bota lá R$40. Eu já cansei de ver, de ouvir os fretistas falar isso. E quando eu pedi a nota, e ele fala assim, você quer que bota no valor de quanto? O que é isso? E já é uma prática. Né? Então, se você colocou R$40 de combustível e o cara pergunta qual é o valor da nota, será que ele não sabe quanto que está lá na bomba? Porque há uma prática de dizer assim, bota 60, bota 80, que essa diferença vai para onde? A pessoa embolsa quando ele é ressarcido. Então, olha só, querido, como que existem várias maneiras que o sistema desse mundo vai tentando te corromper. Mas diz aqui que ele organizava a parte administrativa do reino, né? e ele era íntegro. E logo descobriram que Daniel não recebia suborno, ele não aceitava esse jeitinho. Isso era ruim para os sátrapas, por ser da Babilônia. Né? Como que eles iriam
manter aquela luxúria, faça os seus custos altos de vida que tinha ali na Babilônia, somente com aquele saláriozinho que eles tinham. Eles tinham que ter alguma coisa por fora. Ou seja, o profeta enfrentou dificuldades por não apoiar aquele sistema que existia naquele mundo. Você, querido, vai encontrar resistência. Você vai ser sempre colocado, né, nesse desafio entre agradar a Deus e agradar o sistema desse mundo. Eu quero dizer para você que algumas vezes, quando você não agradar esse sistema do mundo, não quer dizer que vai acontecer sempre coisas boas contigo, não. É possível que até algumas portas se fechem por isso. Mas a Bíblia nos ensina, querido, que Deus tem capacidade de abrir portas melhores se essas portas se fecharem por causa da sua fidelidade a Deus. E eu vou dizer mais para você, sem ter medo. O mundo procura pessoas que sejam íntegras e sejam fiéis. Por que Daniel sobressaía mais do que os demais? Porque havia nele integridade. E essa integridade, essa busca de caráter, hoje está tão deplorável, tão vergonhoso no mundo cristão, que há pessoas que deveriam ser proibidas de dizer que são cristãos, porque não preenchem os requisitos básicos de compromisso, de fidelidade. Não tem palavra nem com seus filhos. Se não tem palavra com a sua família, promete algo tão simples que não cumpre. Com aqueles que veem que é do seu sangue, vai ter palavra com a igreja, com o pastor? Não, não vai ter, não. Infelizmente. Mas é possível ser transformado se houver uma conversão e você fizer como Daniel, buscar o Senhor de todo o seu coração. O que esse sistema, ao ver Daniel assim, não se agradou? Porque, na verdade, nós como cristãos, querido, somos uma pedra de tropeço para o mundo. O mundo não está pior, e já está bem ruim, mas não está pior, porque existe um povo de Deus clamando pela palavra do Senhor. E Deus tem sido compassivo e misericordioso por causa das nossas orações. Valeram-se da sua religião, já que este homem, dentro do sistema do reino da Babilônia, não compactua com igual a nós, vamos pegá-lo pela sua religião. Mas eles falharam também nesse propósito. E a epístola em 1 Pedro, capítulo 3, vai dizer assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Olha o que diz aí. 1 Pedro, capítulo 3. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Repousa sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às súplicas. O que é súplicas? As orações. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que fazem males, né? Ou praticam males. Versículo 13 diz assim: ora, quem é o que vos fará mal, se for de zelosos do bem? Ou seja, Deus te dá a garantia, querido. Se você, de fato, tiver esse compromisso com Deus, dá ouvido
falar com ele, colocar a sua vida diante dele. Agora vamos ver a posição do rei. Qual era a posição do rei diante disso? Esse espírito que estava sobre Daniel agradou também esse rei Dário. E qual foi a armação que esse grupo fizeram, sátrapas, que eram para defender o rei, fizeram contra um dos presidentes, que era Daniel. Sem saber, o rei foi induzido a promulgar um decreto, permitindo que uma intriga da corte levantasse a sacrificar um de seus favoritos contra a sua vontade. E quando eu falo desse sistema, eu fico observando que não é diferente, querido. Quantas leis que são levantadas no nosso país e constantemente elas são negadas e constantemente em várias pautas colocam ela entre as outras para que possam passar. Agora mesmo nós tivemos uma essa semana, você entra aí, sobre o fato que aconteceu aí aqui no nosso estado, e aí foi dito, não, foi sem querer, era uma outra pauta. Né? E que pauta era essa? Entra aí que você vai ver. Está aí no Google. Não agora, tá? Agora segue aqui a mensagem. Era uma pauta contra a igreja do Senhor. Eu estou dizendo isso. Eu estou falando que a situação de Daniel não é diferente dos nossos dias de hoje. E nós temos que parar de ser imaturos, ser infantis. Nós não estamos aqui para defender nenhum time de futebol. Né? Aqueles que são dessa torcida da minha igreja, pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui para defender nenhum partido político. Nós estamos defendendo aqui, como Daniel defendeu, aqueles reis que não eram cristãos, mas que tendenciosamente, por Deus, estava se levantando a favor da sua igreja. O que nós defendemos dentro deste mundo são os princípios cristãos, porque nós não somos desse mundo. E não estamos na igreja para ter torcida organizada e nem partido político. Mas estamos na igreja para defender os princípios cristãos. E nós temos poder, sim, de influenciar o sistema político e econômico. Porque se nós não defendermos essa bandeira, quem vai defender? Se nós aceitarmos as coisas do mundo como naturalidade, então nós estamos perdidos. Por que Dário foi influenciado? Por acaso não porque tinha um homem que era escravo dele, mas que adorava o seu Deus. E que a presença daquele homem, que estava sobre o homem, esse espírito excelente, que era o Espírito Santo de Deus, contagiou Dário. E esse mesmo espírito provocou as trevas, é óbvio. E não é diferente nos dias de hoje, não mudou. Essa guerra ainda continua. Existe uma batalha que constantemente é travada para destruir a sua família, destruir a sua saúde, tirar a sua fé, tirar a sua esperança. Acorda, povo de Deus. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus e se levantar. Não gasta o seu tempo com coisas irrelevantes. Não gasta as redes sociais para você ficar se levantando e falando coisas que você não sabe, mas usa as redes sociais para declarar como Daniel e ser o intercessor desta nação. Ser o intercessor da sua casa, da sua família. A inveja desses homens se devia à capacidade de Daniel, sim. Né? Quantas pessoas
que elas não provocam, mas ela tem uma capacidade de sobressair e faz inveja. Quantas pessoas que têm uma beleza diferenciada e por ela ser bonita, cria inveja às vezes no grupo, e que mal que ela tem nisso. E é interessante, né? As pessoas que têm essa beleza, elas tentam não ficar tão bonito, quanto mais elas tentam disfarçar, mais bonito fica. Essa capacidade, querido, foi o fato, não somente dos talentos, mas também o fato dele ser judeu. Esse espírito, querido, de antissemitismo, que é o mesmo que expressar ódio, discriminação, existe até os dias de hoje. Se você está no lugar e você diz que é crente, o olhar é diferente. Pode acreditar. Eu sei, dentro do grupo que eu convivo de esporte, se as pessoas souberem, né, que eu sou pastor, pronto, acabou. Você não faz parte daquele grupo. Eu não me preocupo e estou querendo dizer que eu sou pastor, porque eu não sou pastor deles. Eu sou pastor desse rebanho que está me ouvindo, que é o povo de Deus. Mas ali naquele grupo, como Daniel, eu não deixo de ser cristão. Eu não me calo quando eu vejo uma mentira. Eu confronto o pecado, porque eu estou ali em qualquer lugar, seja na hora de lazer, do trabalho, seja no momento onde você estiver, querido, você tem que ser cristão. Eu já tive a oportunidade de estar na praia, querido, com roupa de banho, e sem conhecer um jovem, ele se aproximar e disse assim: eu conheço você, você é da Igreja de Nova Vida. E eu falei sim. E aí ele começou a dizer que estava afastado, que tinha passado por vários problemas ali. Eu não disse para ele: não, eu estou na praia, cara. Eu só sou um membro, procura lá o pastor. Pô, na hora de lazer, não. Eu aproveitei aquele momento, querido, para falar do amor de Jesus e disse: volta para os caminhos do Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Então, querido, todos os momentos, querido, todas as oportunidades que nós tivermos, ela tem que ser para pregar o Evangelho. Você foi criado, querido, para ser um adorador. Você foi criado não para ser escravo desse mundo. Você foi criado para dar glórias ao Senhor Jesus. Mas, porém, esse espírito de antissemitismo, ele existe até os dias de hoje. E nós sabemos, os judeus seriam odiados. E não é diferente conosco, querido. Não é diferente quando você vê dentro de um partido, sistema político, quando a pessoa não está ali dizendo que é um pastor, está ali como político, mas pelas pessoas saberem que ele é pastor, já há uma grande resistência. Glória a Deus por isso, que se de fato for um servo de Deus, se o mundo gostasse dele, eu estaria preocupado. A Bíblia diz: bem-aventurado se você for perseguido, for odiado. Mas se você está nesse mundo e as pessoas dizem assim: olha, eu gosto de você porque você pensa como nós. Você não é chato igual os outros cristãos. Você é um cara legal, que bebe, que não está nem aí, passa mulher, você mexe também. Desculpa, querido. Você tem que rever, porque você está enganando a si mesmo. Você não é cristão. Você é um simpatizante do cristianismo. Os servos de Deus, querido, eles incomodam as trevas. Fica no escuro e pede para que alguém acenda uma luz, sem que você saiba como que incomoda. É assim que acontece no sistema do mundo. A atitude de Daniel, face do perigo, foi bem calculada. Ele sabia, ele não era ignorante. Ele não disse: eu estou aqui pela fé. Deus já me livrou outras vezes
eu não preciso orar mais, ele continuou orando, ele sabia que ou ele negava a sua religião, ou então morreria por ela. Qual seria a sua escolha? Você negaria num risco como esse, de uma forte pressão? Quantas pessoas, quando estão sendo pressionadas, elas começam a esmorecer a sua fé? Por que está assim? Ah, porque eu estou desempregado. Agora que era hora de você buscar mais a Deus. Ah, porque estou passando por uma enfermidade. Eu não entendo como que Deus pode fazer isso comigo. Era hora de você buscar o Deus que cura. Ah, eu estou assim desanimado. Não sei. Eu sei o que é. Que você foi se afastando das coisas de Deus como Asaf. Foi olhando para os ímpios. Foi vendo as luzes, né? Os brilhos das luzes do mundo. Foi reparando aquela alegria. Mas a Bíblia diz, querido, que é uma falsa felicidade. No fundo, há um vazio que traz morte, que há uma felicidade aparente, mas aqueles que estão no Senhor têm essa alegria constante. Pode acreditar nisso. A escolha de Daniel não foi de se omitir, mas se fosse necessário, ele morreria pela sua religião, pela sua fé, pelo seu Deus. Ele não mudou os seus hábitos. Ele orou como de costume. E no versículo 10 de Daniel, capítulo 6, você vai observar justamente o que ele vai fazer. O que ele fez. Leia aí comigo, eu estou finalizando. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas. Eu quero que você preste atenção nesses detalhes. A Bíblia, ela é cheia de riquezas. As palavras, elas são bem colocadas, porque ela tem uma finalidade, um propósito. Para que falar de onde as janelas abertas do lado de Jerusalém? Para que isso? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele sabia que estaria proibido de orar, né, como está dizendo aí no capítulo 10. Ele sabia que estava correndo risco. E ele tinha uma posição muito boa. Para que arriscar isso? Se Deus usou ele outras vezes, eu vou parar de orar aqui quietinho, né? Vou ficar aqui camufladinho. Mas não foi isso que Deus colocou no coração dele, porque tinha um outro propósito. O que Deus colocou no coração de Daniel: continue servindo. Você não vai parar, Daniel. Você não vai parar. Porque eu sou o seu Deus, eu estou do seu lado, eu estou contigo. Ele continuou tendo as mesmas práticas, querido. Não faz sentido de você querer parar, não faz sentido. Mas veja só o que diz. Janelas abertas para a banda de Jerusalém. Daniel conhecia a história do seu povo. Daniel não tinha um livro lá, falando lá de 1 Reis, né? Como está dizendo aí, capítulo 8. Ah, vamos lá, capítulo 8, versículo 24. Não, 44. Não, ele não tinha isso. Mas observa esse detalhe. Quando o teu povo sair à guerra, 1 Reis, 8, 44, 45. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho, porque o enviares, e orar ao Senhor. Essa foi uma palavra... agora eu perdi quem era a pessoa que falou. Não sei se foi... Foi Salomão. Voltando
para esta cidade que tu escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Versículo 47. E na terra onde fores levado cativo, olha só, aonde Daniel estava, prisioneiro, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro se te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidades, e se converterem a ti de todos o seu coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos que os levarem cativos e orarem a ti. Agora, faz essa ligação de que quando Daniel estava orando, ele ficava numa posição em que a janela estava voltada para Jerusalém. Voltados para a sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa em que edifiquei o teu nome. Versículo 49. Ouve-te nos céus, lugar da tua habitação, e a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Amém. Então, querido, este foi a primeira batalha que Daniel enfrentou. Diante dos seus inimigos, ele só sabia que tinha um único caminho: orar a Deus. E ele foi seguir o passo a passo daquilo que ele foi orientado pelos seus pais, pelas suas gerações. Ele era um estrategista. Ele não orava só nos momentos de necessidade. Ele tinha uma prática, que era a cultura do seu povo, de 3 vezes ao dia. Ele sabia que tinha até uma estratégia para aqueles que estavam no cativeiro. Para que voltado em direção à sua cidade? Para não esquecer do seu Deus, da sua cultura. Era como a Deus estava dizendo assim: continua olhando para a sua terra, porque vocês vão sair desse cativeiro. Que Deus possa te ajudar, querido. Talvez você agora tenha sido confrontado com esse seu sentimento. E há tanta insatisfação, tanto murmúrio, tanta reclamação. Começa a mudar, querido. Daniel não teve inveja daqueles que viviam na corte e que eram livres. Ele se apegou ao seu Deus de tal maneira que esse espírito que estava sobre ele colocou Daniel no lugar de honra. Ele passou a ser líder dos sátrapas e até dos feiticeiros. Você acredita nisso? Está ali na Bíblia. Em meio às trevas, Daniel, que tinha a luz do Senhor, reinava. Você não precisa de ter inveja das coisas do mundo. Mas eu não tenho, pastor, eu quero. Eu tenho esse direito. Você pode ter, se você se agradar do Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Amém. Senhor, eu quero nesta manhã apresentar a Ti, a cada um dos nossos irmãos, enquanto você está ouvindo essa música de fundo, que você possa tomar posse, querido. Encarar que existe uma natureza que você não está imune a isso, que você tem essas dificuldades, que você pode passar por essas lutas, que talvez você hoje esteja cativo, preso por algumas coisas.
Mas se você buscar a Deus de todo o seu coração, querido, se você clamar por esse Deus, Deus poderá mudar a história da sua vida. Aquele tempo que Daniel estava ali iria passar. Aquelas perseguições não iriam permanecer, viriam outras. Mas quanto mais perseguições viriam, mais Daniel estava firme, porque a sua fé estava alicerçada no seu Deus, porque ele sabia ao Deus ao qual ele adorava. Você adora o Deus vivo. Você hoje não precisa estar voltado para a cidade de Jerusalém. Você precisa estar com seus olhos voltados para o Senhor e lembrar das promessas, da palavra de Deus. E que você possa ser cheio desse Espírito Santo. E que você possa estar sendo contagiado pela graça e pela bondade do Senhor. Meu desejo, querido, que essa palavra possa fortalecer o seu coração. E vamos prosseguir nesse pensamento, comentando como vencer esses leões quando nós somos jogados nessas covas. É possível, pastor, sobreviver? Eu vou te mostrar para você nessa noite que é possível sobreviver. Um bom dia a todos e que Deus abençoe rica e abundantemente.